Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bem-vindos aqui à nossa terceira aula do nosso curso Matemática no Clube Olímpico, ou MCO, a sigla, né? Eu sou Dmitry de Souza Costa, vou estar aqui orientando vocês durante essa jornada aqui, a introdução da matemática básica, ou da aritmética básica, porque como eu comentei antes, eu acredito que a base da matemática é muito mais... Tendo essa base, você vai conseguir evoluindo e avançando durante o conteúdo da matemática. Bem, a ideia desse curso é você estar se preparando tanto para as Olimpíadas do Conhecimento, as Olimpíadas Científicas, não só isso também, para estar somando também com material e com aulas, né? Mesmo de home office, né, pessoal também, para estar acompanhando também com conteúdo de matemática, que é uma ciência que está abrangendo em todos os aspectos. É bom para saber no nosso dia a dia, e também para o ambiente, para a atmosfera escolar, né? Então, a gente tá, no nosso intuito aqui, então, é de estar acrescentando e de estar somando, então, com aulas, né, materiais, matemática, né, num cenário tão desafiador, né, que a gente está vivendo, tanto em educação e tanto no cenário mundial. Bem, então, acho que nossa terceira aula, então, é da matemática do Clube Olímpico, né, então, hoje nós vamos trabalhar, então, algumas noções sobre é, como é que chama? Expressões aritméticas, números primos e teorema fundamental da aritmética. É isso mesmo. Aí, a partir da próxima aula, que vai ser a quarta aula, vamos trabalhar sobre o critério de divisibilidade, né? Então, fazer uma pequena revisão, então, das aulas anteriores. Nós trabalhamos, então, na primeira aula sobre a história dos números, desenvolvimento de sistemas numéricos e assim por diante, né? Organização, né? Sistema ordenado, princípio multiplicativo e assim por diante. Bem explicado também, bem resumido na aula anterior também, sobre essa ideia, e também a primeira aula. Também está trabalhando também sobre um pouco sobre alguns detalhes, algumas observações, todos os conjuntos numéricos. E a partir daí, então, nós entramos então, na nossa segunda aula, para a nossa aula anterior. Nós trabalhamos então sobre as operações aritméticas, ou seja, aritmética, realmente essa ideia, então, seria bem mais clara e mais fácil nós podemos identificar, que é simplesmente números e operações. Então, trabalhamos todas as operações ontem, né? Que as operações aritméticas que são adição, subtração, multiplicação, divisão. E também trabalhamos também com a potenciação. À medida que nós precisamos das outras operações, nós vamos estar aqui inserindo elas, tá bom? Que aí, por exemplo, quando nós formos trabalhar, por exemplo, nos conjuntos irracionais, nós vamos apresentar então a radiciação, que aí vai estar no contexto mais bem, do meu ponto de vista, nesse curso, vai estar um pouco mais desenvolvido, mais fácil de estar se entendendo a radiciação, em vez de simplesmente nós sairmos aqui decorando as propriedades e assim por diante, né? Então, sem muita enrolação, então, normalmente nossa aula de hoje vai ser sobre expressões aritméticas, números primos e teorema fundamental da aritmética. Então, boa para todos e muito obrigado. Estamos aí abertos para sugestões, elogios, críticas, para nós podemos estar melhorando nossas aulas, né? Fazer uma interatividade um pouco melhor, um método um pouco melhor para isso, né? Agora, em relação às aulas anteriores, né, tem uma grande diferença, né? Aqui tem um pouco mais de fluidez, né? Eu tentei melhorar aqui um pouco o meu áudio também, então estou usando aqui um chroma key, né? Para poder colocar uma coisa no fundo aqui, na nossa tela. Então, cada aula vai trazer um pouco de experiências melhores, então, e está aberta a sugestões, né? Então, para nossa aula, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilhando aqui a minha tela, então. Desculpa, não, acho que não está compartilhando. Agora tá. Então, essa aqui nós temos a nossa aula de hoje. Então, boa para todos. Deixa eu fechar aqui a minha câmera aqui. Então, vamos lá, né? Então, a nossa aula de hoje, então, é sobre as expressões aritméticas, expressões numéricas, né? Acabei falando invertido aqui, mas a ideia é a mesma. Bem, sobre até mesmo essa relação que eu vou estar comentando aqui, faz referência à aula anterior e atividades que eu passei lá em link, né, para vocês clicarem e poderem estar exercitando a atividade na aula 2, né? E aqui também vai ser a mesma coisa, né? Vocês vão ter que ir na terceira aula, vocês também vão ter uma lista de atividades para vocês estarem treinando, né? Porque não é possível vocês só praticar com a teoria, mas precisam ter exercício na prática, né? Deixa eu beber um pouco de água aqui.
Então, o que eu gostaria de estar relacionando com a aula anterior e com a atividade da aula anterior é para poder explicar a ideia de expressão aritmética. Bem, na descrição aqui do nosso slide, então, nós temos que as operações aritméticas são a associação das operações aritméticas apresentadas anteriormente. Ou seja, a associação, a gente vai estar misturando ali num pandu, né? O que isso significa, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês, que a gente fala que uma das propriedades dentro das operações, né? É um pouco mais detalhado, mais profundo, mas eu vou comentar aos poucos sobre isso, mas não requer muita atenção sobre isso, tá bom? Uma das propriedades das operações no geral, a gente chama de fechamento. O que isso significa? O fechamento é uma ideia de que qualquer operação que eu efetuar, por exemplo, 1 mais 1, por exemplo, eu vou encontrar a mesma resposta, deve ser 2. Deve ser sempre 2. O que significa? Que eu falo assim que é fechamento, é porque a resposta sempre vai ser fechada, né? Vai ser sempre esse mesmo padrãozinho para todas as operações que eu fizer na minha vida inteira. Então, por exemplo, se eu mudar, por exemplo, um sinal, por exemplo, 1 menos 1, não vai ser igual a 2, porque eu já mudei de operação. E 1 menos 1, a gente sabe que sempre vai dar aqui, vai ser sempre igual a 0. Não vai existir outro número, por exemplo, que eu vou encontrar dentro dessa expressão. Então, por exemplo, pega o número, por exemplo, 23 mais 45, vai ser sempre igual a 68. Vai ser sempre esse modelo. Ou seja, vocês vão concordar comigo, então, que essa ideia de fechamento é que a resposta é fechada, sempre restrita quando eu somar quando eu somar o número 23 com 45, eu vou sempre encontrar a mesma resposta, que é 68. Então, essa é a ideia de uma das operações. Então, isso que eu estou comentando com vocês é quando eu faço uma operação separadamente, ou seja, mostrei para vocês aqui, e até mesmo em exercícios como eu mostrei na aula passada, vocês faziam, por exemplo, a adição separada. Por exemplo, quanto é que é, por exemplo, 545 mais, vamos ver aqui, 674. Opa, falei 8, 4. Então vai dar sempre, por exemplo, vai dar sempre 1219. Então essa aí vai ser a resposta sempre fixa. Então, por exemplo, a ideia que eu quero transmitir para vocês é que quando você for fazer, por exemplo, uma operação de divisão, multiplicação, subtração, divisão, individualmente, você vai sempre encontrar a mesma resposta, se você não errar a conta, né? Então, como eu mostrei aqui, nessa adição aqui, você vai sempre encontrar essa mesma resposta, ou seja, a resposta ela é fechada, né? Não vai encontrar outra resposta, né? Então, no caso, seria aberto. Mas é beleza. Então, a ideia de expressão é você começar agora a misturar operações com outras operações. Como assim? Por exemplo, 1 mais 1 menos 1. Então, aqui, por exemplo, aí que eu estou misturando duas operações, ou seja, a operação de adição e a operação de subtração. Então, isso aqui, de certa forma, é uma expressão aritmética, ou seja, uma expressão quando eu tenho duas ou mais operações associadas dentro de uma expressão, né? Então, eu também começo a fazer um pouco mais de sentido agora, né? Então, antes eu fazia, de certa forma, individualmente, né, para poder treinar cada operação separadamente, e agora eu estou misturando, né? Ou seja, brincando com números, né? Brincando com operações de números, né? Então, eu posso multiplicar por 1, eu posso multiplicar por 1, eu posso dividir por 1 e aí eu por diante. Eu posso sair brincando aqui, montando aqui uma expressão aritmética, ou seja, misturar números e misturar operações, tudo junto. Então, faz mais sentido, então, quando eu comento então, que as operações aritméticas são uma associação das operações, como eu na aula passada, né? Além do mais, aqui, então, por exemplo, esta imagem aqui, por exemplo, então, até faz ser algo muito lógico, né? Vamos que aritmética é o quê? Número e operação. Então, essa imagem aqui, por exemplo, é uma expressão aritmética, por quê?
porque aqui tem um número que é 3, número aqui que é 9 quartos, aqui que é 2 terços, aqui outro número com número 2, aqui outro número que é o 4 nonos. E aí, quais as operações? Operação de multiplicação, de divisão, de subtração, de divisão, potenciação, adição, divisão e radiciação aqui, ó, nessa raiz aqui. Então essa imagem aqui, eu tenho vários números e várias operações. Se é número de operação, é aritmética. Associando várias operações numa mesma expressão aritmética. Ela faz todo sentido agora, né? A gente está tratando dessa ideia. E até mesmo isso é importante, poder, quando a gente for aprofundar no conteúdo, por exemplo, na álgebra, tem as expressões algébricas. O que significa isso? A álgebra é quando a gente começa a colocar letras, né, incógnitas. Então, por exemplo, apareceu o x ali, por exemplo, já não é uma expressão aritmética, porque a expressão aritmética é o quê? Número e operação. Álgebra, letrinha, número e operação. Então, a gente vai ter as incógnitas, né? Então, aí já é outra ramificação, aí já vira outra expressão, aí vira expressão algébrica, né? Por causa da incógnita que vai estar aparecendo no exercício. Certinho? Então, essa é a ideia. Então, quando nas aulas anteriores, na introdução da matemática, a gente trabalhava cada operação separadamente, agora a gente vai estar misturando elas todas juntas ali e brincando com elas. Beleza. Aí, eu gostaria de fazer o seguinte comentário antes de sair aqui nessa ideia dessas regras aqui das expressões aritméticas ou expressões numéricas. Bem, pense comigo, né? Então, quando eu começo a associar operações com operações, então, por exemplo, vai aqui um caso, por exemplo, com 12 dividido, por exemplo, por 3 vezes 4. Opa, rapidinho, deixa eu melhorar aqui a qualidade aqui. Pronto. Então, vou ter 12 dividido por 3 e multiplico por 4. Então, eu tenho uma expressão, o quê? Uma expressão numérica, né? Porque eu tenho mais de uma operação, eu tenho aqui números, né? Então, aritmética. Beleza, então eu vou querer resolver esse exercício aqui, então eu vou lá e divido, por exemplo, 12 por 3, que vai ser igual a 4, ou seja, um fechamento, porque no universo inteirinho, 12 dividido por 3 vai ser sempre igual a 4. E aí, desceu aqui, desceu a expressão seguinte, aí 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Beleza, encontrei a resposta aqui da expressão, fiquei feliz, que alegria. Beleza, mas o que eu quero trazer para vocês, não vou estar explicando uma coisa muito básica, né? Quero trazer para você a importância de uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, que são os sinais, né? Para a gente poder estar organizando essas expressões, né? Como assim? Vou mostrar para você a partir de agora. Então eu comecei a fazer essa operação com 12 terços, né? Parece ser algo racional, falar assim, vou efetuar o que aparece primeiro. Mas, por exemplo, se uma outra pessoa, por exemplo, for efetuar essa mesma expressão, por exemplo, só que agora, começar agora pelo 3 vezes 4. Por exemplo, 3 vezes 4, normalmente a mesma ideia de fechamento, vai encontrar o quê? 12. Só que agora 12 dividido por 12 é o quê? É 1. Então eu acabei de mostrar para vocês que quando eu misturo mais de uma operação, em alguns casos, essa ideia de fechamento, que vai ser sempre uma resposta fixa, ela já se quebra já. Ou seja, eu fiz a mesma expressão, só que eu fiz de ordem diferente, encontrei resposta diferente. Ou seja, eu não encontrei mais aquela resposta fixa, né? E simplesmente eu fazer uma operação individualmente. Então, por exemplo, essa ideia que eu estou falando assim, de individualmente, é como se eu estivesse apenas fazendo, por exemplo, 12 dividido por 3. No universo inteiro, em qualquer situação, vai ser sempre igual a 4. Mas quando começa a mesclar agora com outras operações, começa a aparecer algumas características assim que já são algo ser analisado, né? Então, por exemplo, se uma professora, por exemplo, colocasse essa expressão aritmética, né? Por exemplo, num exercício, todo aluno que encontrou 12 e todo aluno que encontrou 1, desculpa, não é 12 não, aluno que encontrou 16 e que encontrou 1, ambos os alunos estão corretos, não é verdade? Se for parar para pensar assim,
Mas aí, por exemplo, se for, por exemplo, uma questão, por exemplo, objetiva, né, de múltipla escolha. Se tiver, por exemplo, 12 e 1, aí o menino tá lascado mesmo, né? Até a gente também tá lascado nesse sentido também, né? Então, é, então, observando assim, então, vocês vão concordar comigo que precisa, de certa forma, de uma organização, né? Então, por exemplo, se um matemático, ou esse cara, por exemplo, a professora, quer mostrar que essa expressão deve sempre encontrar a mesma resposta, a gente precisa ter, de certa forma, uma organização, né? Então, a gente cria, então, as regras de organização das expressões numéricas, né? Que aí, então, para poder representar, então, da onde eu tenho que começar primeiro, foi desenvolvido, então, os sinais, né? Esses sinais são conhecidos como colchete, ou desculpa, são parênteses, colchete e chaves. Então, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, então, se a professora, por exemplo, quer que os alunos, por exemplo, encontrem a resposta 16 desta expressão aqui, por exemplo, né? Vou colocar a mesma aqui, vem ter o mesmo raciocínio. Por exemplo, se a professora quer que o aluno encontre a resposta 16, ela deve indicar o caminho no qual o aluno deve encontrar a resposta, senão ele vai encontrar a resposta 1 sem querer, né? Então, ela vai ter que indicar da onde o aluno deve começar. Então, quando eu demonstro, por exemplo, no slide, que o colchete é o primeiro na ordem, então eu estou indicando a ideia de fechamento, ou seja, nesta expressão aqui, eu vou começar ela aqui primeiro, depois eu faço a próxima, né? Então, quando aparece um colchete, essa é a regra primeiramente. Apareceu, não, acabei falando um colchete aqui, é parênteses. Apareceu um parênteses, que é esse sinalzinho aqui, está me indicando aonde eu tenho que começar primeiramente essa expressão. Então, eu vou ter que resolver a expressão, a operação que tiver ali dentro. Então, 12 dividido por 3 vai ser sempre 4. Aí 4 dividido vezes 4 vai ser igual a 16. Então, essa maneira deve ser feito corretamente. Então, se a professora falar para corrigir a prova e ela coloca a expressão com os parênteses, o aluno que contar, por exemplo, a resposta 1, ele violou essa regra, né? Porque então ele violou esse parênteses e começou então a operação então pelo 3 vezes 4. Mas o que não podia, porque já estava indicado para onde ele deve começar. Ou talvez ele nem não conhecia essa regra, né? Então, apareceu o parênteses primeiro, resolve tá dentro do parênteses. Depois resolve o parênteses, você resolve tá dentro do colchete. Se devolver o colchete, você resolve a chave. É, tem que ser essa ordem. Então, vou trazer, por exemplo, uma expressão para você utilizando essa mesma ideia. Então, por exemplo, vou colocar, por exemplo, mais 2 aqui e o menos 3. Vamos colocar assim, não vou fazer um... tá bom, pode ser assim mesmo. Então, esse aqui é uma expressão aritmética. Por que é uma expressão aritmética? Operação, 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 operação. Vou mudar de cor aqui para ficar algo mais visual. Esse aqui é uma operação que é o quê? Divisão, multiplicação, adição, subtração. Coloquei até as 4 aqui principais, né? E por que aritmética? Porque tem números, né? Números 12, 3, 4, 2, 3, né? Então, uma expressão aritmética. Beleza. Agora, se não tivesse essa regra, né? Por exemplo, o aluno quer fazer, por exemplo, começar a partir daqui, então vai ser 12 dividido por 3 vezes 4 mais 2, que é 6, né? Aí menos 3. Só recopiando aqui então. Aí o aluno vai lá e faz aqui a subtração, por exemplo. Vai ficar 12, que divide por 3, que multiplica por 6 vezes menos 3, é 3. Beleza. Aí o aluno vai lá, multiplica 3 com 3, que aí vai ficar 12 dividido por 9. E aí 12 dividido por 9 vai ser igual a... Vai ser igual a 1,2 e assim por diante, né? Então, mas aqui no caso eu vou deixar por fração mesmo, tá? Vou deixar aquela coisa mais organizada. Então, esse aqui é uma coisa aqui, 12 dividido por 9
Aí a gente vai ver. Isso aqui é um processo que a gente fala que é simplificação, né? Então aí para simplificar isso aqui por 3, a gente vai encontrar 4, aqui vai encontrar 3. Então, 3 quartos. Beleza. Então a gente encontrou essa resposta aqui então. Encontrou 3 quartos. Aí, beleza. Então, vamos fazer por esse processo, tá certinho então. A resposta está correta, a menina encontrou a resposta dessa expressão. Só que vamos supor, por exemplo, que o outro aluno faz esse mesmo processo, soma, subtrai. Na hora de multiplicar, ele faz o processo de dividir primeiro, né? Já estou aqui já, né? Então eu vou aqui, vou pegar 12 e multiplicar com 3, dividir por 3, né? 12 dividido por 3 vai ser sempre 4. Só que 4 vezes 3 é o quê? É 12. Então a professora vai ver lá que o menino encontra, por exemplo, 4 terços, o menino vai encontrar, por exemplo, 12, o menino vai encontrar, por exemplo, 21, 44. Estou dando só um exemplo aqui, não sei se a resposta vai encontrar isso aqui mesmo, né? Mas vamos supor então. Então você já vê aqui que a menina pode encontrar várias respostas que está correto, né? A menina fez a operação certa aqui e encontrou a resposta correta. Só que aí, se for uma questão, por exemplo, objetiva, né? Ou seja, para poder demonstrar, por exemplo, uma fórmula, tal coisa, então precisa ter uma regularidade, uma padronização, né? Não vira uma bagunça, né? Mas então vai encontrar diversas respostas, todo mundo tá certo, então, né? No final de contas, então, né? Então, aí, então vamos supor, por exemplo, que a professora, ela quer que encontre, por exemplo, a resposta, por exemplo, que a pessoa quer, por exemplo, que encontre a resposta 12. Então a professora vai ter que indicar para qualquer aluno que a resposta que a professora quer tem que ser 12. Então ela vai ter que indicar que a pessoa vai começar aqui, desculpa arrumar aqui, ou seja, de novo, parênteses está indicando o quê? Onde eu vou começar. A professora quer que encontre a resposta 12, ela vai ter que indicar que vai ter que começar do 4 mais 2. Aí em seguida vai ter que ser o quê? O menos 3, né? Então vai colocar então o quociente, né? Não, desculpa. Vai colocar o colchete indicando aonde ela vai ter que começar agora. Deixa eu só arrumar isso aqui. Esse pontinho aqui vai começar a atrapalhar aqui a gente. Não consigo mexer ele, peraí. Mas tá. Tá bom. Ficando preso aqui, tá bom. Aqui, não coloco o colchete indicando que depois que eu efetuar aqui o parênteses, eu vou efetuar o que está dentro do colchete, né? Aí depois, em seguida, aí eu vou, depois em seguida, eu vou estar indicando que a operação em seguida que eu vou fazer vai ter que ser não, desculpa, vai contar tudo, tem que dividir, tá certo, tá, então seria que ser dessa forma, então, para o aluno poder encontrar a resposta 12. Ou seja, tá certo, então, lembrei aqui agora como é que encontrou 12. Então, depois você vai ter que multiplicar com 3, para depois dividir com 12, lá fora. Então, essa aqui seria a representação da professora, eu teria que mostrar para o aluno, para mostrar que a resposta que ele tem que encontrar 12 tem que seguir dessa mesma maneira. Então, pela regrinha, então, lá pelos sinais, eu tenho que começar primeiro pelo parênteses. Então, 4 mais 2, que é 6. Feito o parênteses, né? Aí ficou agora apenas o colchete, né? Aqui dentro, né? Então não precisa mostrar o parênteses já, né? Porque a gente já efetuou a operação lá de dentro dele. Então vai ficar 6 menos... 6 menos 3 vai ser igual a 3. Aí resolvido o parênteses, não precisa mostrar, já resolveu já a operação dentro dele. Vai multiplicar por 3, porque em seguida a gente tem o quê? A chave indicando a ordem seguinte. Beleza? Ou seja, vou descendo essa regra aqui para você simplesmente, para você não simplesmente nada subtrair, por exemplo, 2 com 3. Não, porque de certa forma o parênteses mostra que tem uma barreira impedindo isso. Da mesma forma também, impedindo, por exemplo, que o 4 multiplique com o 3, por exemplo, direto, né? Ou com que o 12 divida com o 3, porque aí o colchete não deixa. Mostrando então que tem uma regrinha ali sendo estruturada. Então aí, depois de 3 vezes 3, a gente vai encontrar 9. E aí,
Ah, não, gente. Não é 12 esse aqui, eu acho que eu fiz errado. Eu fiz errado. Ah, tá bom. Desculpa, gente, mas eu acabei falando 12, eu acho que eu fiz. Eu acabei esquecendo aqui no que eu tinha feito. Eu tava até desconfiando ali no começo mesmo, né? Vamos supor que a professora quer que o aluno, por exemplo, encontre o bendito do. O bendito do. Dos três cartas, por exemplo, de 12 dividido por 9. Vamos supor que a professora quer encontre de fato os 4 terços, né? Então a professora teria que indicar esse processo para que a resposta que todos os alunos têm que encontrar tem que ser igual a essa daqui, tá bom? Então essa é a ideia que eu estou querendo mostrar então. Desculpa, eu acabei falando 12 aqui, mas então para poder pastar o 12, por exemplo, só teria que tirar, por exemplo, as chaves, né? Porque aí dentro do parede, dentro do colchete, vai encontrar então o 3. Então deixa eu arrumar aqui então, tá? Meu comentando, que até mesmo a gente tem visualizar melhor. Então, deixa eu só apagar aqui. Sem a chave, então, por exemplo, aí ficaria 3 dividido por 12. Aí, né, a pessoa naturalmente lá fazer divisão por aqui, que aí 12 dividido por 3 vai ser 4. E aí 4 vezes 3, que é 12. Então, até serviu de complemento, porque, ou seja, até mesmo isso aqui indicou para a gente a importância do sinal, por exemplo, da chave, por exemplo, né? Mostrando então que sem ela ou com ela, a resposta vai continuar mudando, então, nesse mesmo caso. Então, é por isso que a gente precisa ter uma organização, então, para que tipo de resposta a gente tem que encontrar no final, né? Então, aí também volta a ter aquele mesmo problema, né? Então, por exemplo, se eu, por exemplo, chegar, por exemplo, nessa fase aqui, por exemplo, e não tivesse mais nenhuma chave, nenhum colchete, nenhum parênteses, por exemplo, aí eu poderia encontrar duas respostas, tanto por aqui ou tanto por aqui. E aqui vai dar 9 dividido por 12, que é aquele caso que a gente viu lá, que vai dar 4 terços. E tanto fazer, por exemplo, por 2 dividido por 3, que vai ser 4, que dividido, multiplicado por 3 vai ser o quê? Vai ser 12. Então, a gente observa já que até mesmo nesse final mesmo precisa ter algum sinal indicando. Ah, eu quero encontrar, por exemplo, então, nesse caso, por exemplo, eu quero encontrar a resposta é, 4 terços. Então, eu vou lá e indico. Faz por aqui primeiro. A bateria tá acabando. Só um segundinho, esperar o meu carregador. Então, aí precisaria então demonstrar, então, para poder encontrar, por exemplo, a resposta 4 terços, teria que indicar então para um outro sinal, então. Então a gente observa então a importância então dos sinais, né? Então beleza. Então a partir daí então vai existir algum. Então a gente percebe então a importância dos sinais, né? Então o parênteses efetuou primeiro, depois o colchete, depois a chave. Aí depois disso a gente pode aparecer alguns casos que dentro mesmo do parênteses, do colchete ou da chave pode aparecer, por exemplo, ou até mesmo fora desses sinais, pode aparecer mais de duas, por exemplo, duas operações. Então, por exemplo, dentro de um parênteses, por exemplo, pode ter, por exemplo, 12. Vou fazer aqui visualmente. Então, por exemplo, pode aparecer, por exemplo, dentro de um parênteses, por exemplo, 12 dividido por 3 vezes 4. Aí a gente pode, de certa forma, a gente volta para o mesmo problema, né? Então, por exemplo, se eu começar por aqui, por exemplo, vou encontrar 4 vezes 4, que é o quê? 16. E se eu começar, por exemplo, pelo 4, vai ser. A gente já viu já isso, né? Mas aí 4 vezes 3, que é 2 dividido com 12, vai encontrar 1. Então, mesmo dentro do próprio parênteses, pode aparecer essa mesma situação. Pode encontrar tanto 16 ou pode encontrar o próprio 1. Então, acabou bugando todo mundo mesmo, acabou bugando todo mundo, né? Então, nesses casos, então, a gente vai seguir então uma regrinha que a gente fala que é ordem de operações, né? Ou seja, então, se aparecer, por exemplo, dentro de um parênteses, né? Essas operações, então, a mais, então, por exemplo, pode aparecer, por exemplo, dentro de um parênteses, né?
Por exemplo, 4 mais 3 vezes 5 dividido por 7. Então, se aparecer no país essas operações aqui, então vai também precisar também de uma regrinha para a gente poder efetuar isso aqui e também encontrar a mesma resposta sempre. Então, para isso, a gente vai ter que seguir a seguinte regra. Primeiro a gente efetua os logaritmos, as potências das raízes primeiro. Essa ideia, então, de ordem não importa, você tem que apenas resolver elas primeiro. Logaritmo, potência, raiz, primeiramente. Ou seja, mas por que tem risco, por exemplo, de efetuar primeiro a potência, primeiro a raiz, primeiro o logaritmo? Não se preocupe com isso, porque a resposta que você encontrar na potência ou da raiz vai sempre ficar na mesma posição e o sinal não muda, né? Só se ficar, por exemplo, num parênteses, mas aí está demonstrando onde você deve começar realmente de fato. Então, por exemplo, o que eu quero estar comentando é que, por exemplo, se você, por exemplo, tiver, por exemplo, uma expressão, por exemplo, raiz quadrada de 4 mais, mais 2 ao quadrado. Aí, no caso, você não teria como efetuar isso aqui sem, primeiramente, efetuar aqui. Vamos colocar, por exemplo, mais 3 aqui, por exemplo. Não teria como, por exemplo, você efetuar, por exemplo, essa operação aqui, por exemplo, se você, por exemplo, não resolver primeiramente a potência ou a raiz. Não tem como, por exemplo, você somar, por exemplo, 3 com 2 ao quadrado. Simplesmente você demonstrar ali, de fato, a expressão que tem ali dentro. Então, por exemplo, vai ser 2, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. E de certa forma a gente não mudou nada, não mudou o sinal, não mudou nada e o número ficou na mesma posição. Você não, por exemplo, nunca vai fazer, por exemplo, uma expressão, por exemplo, do que eu estou dizendo é que você nunca vai fazer, por exemplo, uma expressão, por exemplo, uma potência, um logaritmo, por exemplo, uma raiz, que quando você, por exemplo, efetuar, por exemplo, mais 4 vai dar, por exemplo, 3 mais 2 meios mais 4. Não vai fazer, não é, de forma que isso não vai interferir não. Desculpa, eu coloquei errado aqui, né? Vai efetuar isso aqui, por exemplo, e não vai sair em outro lugar, por exemplo, vai ser uma multiplicação, por exemplo. Não vai alterar isso. Então, estou querendo mostrar que quando você efetua logaritmo, potência ou radiciação, vai ficar sempre na mesma posição, isso não vai mudar nada na sua resposta. Então, aí fica tranquilo, né? Aí beleza, então feito isso, né? Então eu demonstrei para vocês que não vai interferir tanto você fazer a tanta raiz, ou seja, a potência aqui não vai interferir na resolução aqui, por exemplo, da raiz, porque vai ser sempre, opa, desculpa. Isso aqui vai ser sempre igual a 2. E isso aqui vai ser sempre igual a 4. Ou seja, não vai interferir de certa forma efetuar, por exemplo, a raiz primeiro ou efetuar primeiramente a potência. Mas o que importa é que você efetue ela antes de passar para o próximo passo. Aí beleza, vamos supor então que foi feita então a operação, né? E aí, então vamos fazer aqui, então vai ser 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 3, né? Aí aqui na ordem de operações, também pode dizer então, por exemplo, que isso pode aparecer, por exemplo, dentro de um parênteses, né? Ou de um colchete, uma chave, mas aí você teria que utilizar então, em seguida, a ordem das operações. Então, por exemplo, aqui, como não tem multiplicação, não tem divisão, a gente descarta, né? Para esse caso aqui, por exemplo. Aí o próximo seria o que? Adição e subtração. Não tem subtração, porque é só operações de adições. Então você pode fazer de qualquer forma, porque vai encontrar a mesma resposta sempre. Por exemplo, se eu somar, por exemplo, 4 com 3, vai ser igual a 7. Mais 2 vai ser igual a quê? A 9. Ah, mas estou desconfiado dessa ordem. Não importa, porque vai encontrar a mesma coisa. Por exemplo, 2 mais 4 é 6. Mais 3 também não afeta na nossa resposta. Então, aí isso aqui, como eu comentei agora há pouco do fechamento, isso também é uma das propriedades da adição com adições múltiplas, que a gente fala que é uma propriedade muito conhecida, que a gente fala que é a propriedade da associativa. Exatamente, a associativa. Ou seja, uma expressão onde tem apenas adições, não importa por onde você começar, vai sempre encontrar a mesma resposta. Então,
Mas também fazendo um ligamento aqui com uma ideia, né? Aí beleza, então por exemplo, se aparecesse, por exemplo, uma multiplicação, por exemplo, aqui nesse processo aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma multiplicação aqui por 4 por exemplo. Mas tá visível aqui o meu 4. Beleza. Então, por exemplo, nesse caso aqui, então, você tem que fazer primeiramente uma raiz, depois a potência, opa, depois a potência. Aí, beleza. Feito isso, você passa para o próximo passo. Aqui agora tem multiplicação. Então, você vai ter que fazer primeiro. Então, você não vai simplesmente sair somando, por exemplo, 2 mais 4. Aí, você não pode por agora. Você pode fazer isso, não vai mudar a sua resposta, mas no caso aqui, melhor obedecer sempre a regra para garantir a resposta correta, né? Então, por exemplo, 3 vezes 4 vai ser igual a 12, e aí 2, né? Mais 4, mais 12, né? Então aqui vai ser 4 mais 2, vai ser igual a 6, mais 12, que vai ser igual a 18. Então essa aqui é a resposta, nossa resposta correta, tem que então seguir essa regrinha, né? Porque se não seguisse essa regrinha aqui, por exemplo, o que impediria, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, ela pegar aqui, por exemplo, e somar, por exemplo, 4 mais 3, que vai ser igual a 7, aí multiplica com 4, que vai dar 28, e aí com mais 2, aqui vai dar o quê? Vai dar 30. Aí tá mais totalmente diferente, né? Então a gente precisa então ter uma regrinha, então, que aí pode botar dentro, por exemplo, de um parênteses, né? Qual está sempre representando essa ideia, né? Então, o que eu quero mostrar nesse começo aqui, então, é apenas uma ideia, então, que a gente vai ter uma continuação nas próximas aulas, mas aí, essa é a ideia. Uma expressão aritmética, ou seja, uma expressão que tem números de operações, aí a gente vai ter que observar. Se no caso tiver só uma expressão, por exemplo, sem nenhum parênteses ou sem nenhum quociente, a gente não vai analisar o caso, por exemplo, do parênteses, né? Vai partir diretamente para a ordem das operações. Então, se tiver, por exemplo, uma expressão, por exemplo, a gente teria que efetuar primeiro o lugar de potência raiz, depois multiplicação e divisão, não importa a ordem, tá? Então, pessoal, não importa fazer, por exemplo, a divisão, a multiplicação, a resposta sempre tem que dar a mesma. Se der divergência, aí alguma coisa está errada naquela expressão. Mas o correto é que, como você fazer tanto a divisão e multiplicação primeiro, você tem que contar a mesma resposta. E a adição e subtração também é a mesma coisa. Então, deixando mais para o final. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, por exemplo, o correto a se fazer, então, nesse caso, é efetuar o parênteses aqui de dentro. Você não vai fazer, por exemplo, esse aqui primeiro agora. Não vai fazer esse daqui. Pode até primeiro fazer, mas isso é com o tempo mesmo que vocês vão ter mais facilidade para poder compreender isso aqui, tá bom? Mas aí é para poder garantir a mesma resposta correta mesmo, faz aí o que tiver, por exemplo, dentro do parênteses primeiro. Dentro do parênteses, faz primeiro. Então aqui no caso seria 4 na nona. E aí, feito no parênteses, a gente vai para o próximo, que é o quê? O cochete, né? Então aqui é o que? O próximo é o cochete. Então, passando então para o cochete, então vai ficar o que? Mais 2, né? Então aqui vai ser... vou fazer aqui uma ideia rápida aqui sobre isso. Para ter apenas uma visualização de como isso aqui funciona, tá bom? Aí esse aqui vai dar 22 sobre 9. Tá, beleza. Aí, feito o cochete, então, a gente passa então para a próxima, que é a chave. Então, aí depois a gente vai efetuar, então. Aí, beleza. Então, você percebeu, então, é essa ideia aqui. Depois a gente pode também fazer isso aqui depois, mas não por agora. Aí, beleza. Então, então você percebeu, então, faz primeiro o parênteses, depois efetua o colchete, depois efetua a chave. Aí depois disso você vai encontrar o número vai sair daqui de dentro, que vai estar fazendo operações daqui de fora, e aqui de fora, quando sair esse número dessa operação daqui de dentro, você não vai fazer primeiramente a subtração. Você vai fazer primeiramente o que? A multiplicação, né? Ou a divisão, também não tem problema nenhum. Você fazer primeiro um, o outro, depois, não tem problema nenhum. Aí depois você fazer então a subtração, certinho?
Então eu acho que isso acho que consegui passar muito bem a ideia, né? Qualquer coisa está aberto aí para poder tirar dúvidas sobre essas expressões aritméticas. Tranquilo? Então vamos lá. Aí então a gente vai continuar passando mais detalhes sobre essa ideia. Então, podendo continuar essa nossa aula, a gente vai comentar agora aqui sobre os números primos, isso mesmo. Então a gente vai comentar nessa aula sobre a expressão aritmética, que foi agora há pouco. É para comentar agora então sobre os números primos. Os números primos, a sua conversão pelo dicionário, né? Acho que a palavra número primo é uma das mais conhecidas na matemática, né? Para mim, meus primos são uma das coisas mais fantásticas que tem, né? Mas eu vou trazer essa ideia para vocês perceberem o quão fantásticos os meus primos são, né? O que eles podem fazer, o onde estão atuados no nosso dia a dia, né? A sua influência enorme que eles têm na formação da aritmética e da matemática. Bem, números primos, a sua definição no dicionário, como estava comentando agora há pouco, ela tem sua origem na sua descrição de que qualquer número natural, isso aqui é muito importante, olha só, qualquer número natural, ou seja, a gente acaba lembrando no conjunto de números naturais, ou seja, qualquer número natural, então pode ser, por exemplo, número fracionado, pode ser número com vírgula, número negativo, número natural, ou seja, natural de se contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é primo quando este número natural, né, possui como divisores ele próprio e a unidade. O que significa? Quando o número for divisível por ele mesmo e por um. Quando eu falo que é divisível por ele mesmo, é que a gente vai encontrar uma resposta natural. Como assim uma resposta natural? Por exemplo, 8 dividido por 4 é igual a 2, ou seja, uma resposta, o que é uma resposta, o que é uma resposta natural. Vai dar, por exemplo, zero, vírgula, uma fração aqui, não. A gente vai mexer com isso aqui não. A gente só quer, por exemplo, só números naturais como resposta para a gente poder identificar se o número é número primo ou não. O que isso significa? Bem, no contexto histórico da origem dos números primos, ela tem uma profundidade muito grande, né? Tem bastante documentário, muitos artigos sobre a origem dos números primos, mas a sua definição, a sua origem, já era bastante conhecido mesmo, até mesmo pelos próprios egípcios. Mas aí que foi mais difundido e estudado e trabalhado mais sobre essa questão pelos gregos. Bem, o que é a ideia dos meus primos, né? Vamos comentar, por exemplo, sobre a ideia da etimologia. Bem, a etimologia, como comentei em algumas aulas, é uma área da gramática que estuda a origem e a estrutura das palavras. Então, por exemplo, o que significa a palavra primo, né? Essa palavra que a gente usa na matemática. Bem, essa palavra não significa muito bem a ideia de parentesco, tipo assim, o número 2 e 3, né? São primos, porque tem um latim em comum, não tem nada a ver com isso, né? O que tem a ver é a sua etimologia, que significa primeiro, ou seja, aquilo que dá início, aquilo que é pioneiro. Mas o que isso significa, né? O que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Apenas vou estar trazendo essa ideia para vocês, tá? Vocês colocarem na sua cabeça para vocês verem esta ideia de ser primeiro, a ideia de dar origem a outros, né? Mas o que significa a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixando já deixando vocês curiosos, né? Então, a origem então foi cunhada pelos pitagóricos, tá? Pelo processo de desenvolvimento de cifras, né? Desenvolvimento de tabela dos números primos, né? Mas vamos entender o processo no qual a gente constitui essas características desses números individualmente, né? Bem, num processo onde os gregos estavam começando a se adaptar pelo sistema indo-arábico, né, como algo era muito novo, e a matemática, como eu estava comentando em aulas passadas, nunca chegou num ponto ali até o Renascimento, né, onde começou a usar de fato a matemática com o cunho de fazer cálculos, né? No geral, assim, no geral mesmo, assim, na grande maioria, assim mesmo fazer, por exemplo, um cálculo, por exemplo, ou simplesmente, fazer, por exemplo, uma anotação. Opa, eu acabei falando errado aqui. Ou assim mesmo, poder fazer uma anotação, ou simplesmente fazer um cálculo muito simples, né? Mas não era muito assim, mais complexo, né? Por exemplo, um teorema, né? Então, nesse processo dos gregos começaram a se adaptar, eles
identificar alguns padrões que fossem possíveis encontrar nesses números, né? Porque, esses números são bastante interessantes, né? Vamos dar uma olhada nesses números aqui, né? Então, por exemplo, eles começaram a fazer, começaram a brincar com os números, né? Como, a gente como por exemplo, a gente está estudando, então, como na aula passada, das operações aritméticas, então, recentemente estava fazendo várias operações com vários números. Por exemplo, somava, subtraía, dividia, multiplicava, para poder entender como funcionava a natureza dos números, né? Então, para poder exercitar o cálculo, né? Beleza. Então, um desses processos, então, desse processo de operação que estava fazendo com vários números, né? Eles começaram a fazer um processo de divisão, para ver se encontrava algum padrão, alguma regra ali que fosse constituída para começar a entender como funciona a natureza dos números, né? Então, na divisão, começaram a fazer da seguinte maneira, né? Então, como eu estou trabalhando com números naturais, né? Então, eu vou tentar buscar algumas respostas, né? Ou seja, no quociente da minha divisão, respostas naturais. Ou seja, então, por exemplo, como eu mostrei agora há pouco, eu não estou interessado, eu não estou interessado, por exemplo, em dividir, por exemplo, o número um pelo 3, por exemplo, que eu vou encontrar, por exemplo, número decimal, que é o quê? 0,33333. Eu não quero encontrar esse número aqui, né? Eu quero encontrar algo que seja uma resposta natural, ou seja, é, por exemplo, por exemplo, 8 dividido por 4. Então, o que? Vai dar 2. Então, essa resposta aqui me interessa mais, porque eu encontro um divisor natural que vai dar uma resposta natural, ou seja, uma resposta inteira ali, bonitinha, sabe? Então, é uma resposta bacana, muito legal, por exemplo, quando ele faz, por exemplo, um cálculo matemático, um exercício, por exemplo, muito longo, de várias expressões, e chega no final a gente encontra uma resposta bonitinha. Então, é isso que eles queriam. Não queria fazer uma coisa quebrada lá, tem lá um cheio de vírgula, não, tem uma coisa mais redondinha ali, bonitinha, né? Então, eu não tô falando, não sei se era isso mesmo que estava procurando, mas essa é a ideia, né? Encontrar divisores naturais, ou seja, tem nada de com vírgula, mas essa é a ideia então. Então, começar a pegar, por exemplo, o número zero, né? O zero. O zero, ele divide por qualquer número, né? Porque zero dividido por um é zero, 2 dividido, 0 dividido por 2 é o próprio zero. Então, o zero ele é tipo um divisor universal, né? Desculpa, acabei comentando errado aqui. O zero ele acaba, de certa forma, sendo. De certa forma, o zero acaba ele sendo divisível por qualquer número, menos ele mesmo, né? Então, a gente não conta coisa nova com relação ao zero. Então, a gente não precisa nem classificar ele, porque ele tem uma característica própria que ele divide por todos os números, né? Menos ele mesmo, né? Então, tem essa regra para ele mesmo. Aí, em seguida, a gente vai ter, por exemplo, então, na contagem natural, é o zero, um, número um. Número um. Então, vamos começar a dividir esse número um, por exemplo, com zero. 1 dividido por zero não existe. É só por isso que eu estava comentando. É uma resposta impossível. Isso é tão interessante mesmo a gente conversar sobre isso, porque muita gente pensa, por exemplo, que qualquer número divisível por zero é zero. Mas na verdade isso não tem uma resposta, isso é impossível. Olha só, o raciocínio que tem por trás. Olha só que interessante. Por exemplo, 1 dividido por zero, aí você vai pensar, é zero, porque zero vezes zero é zero, e zero menos um é o próprio um. Mas você não encontrou a resposta do exercício, porque o resto ficou maior do que o divisor. Aí você vai, então vou colocar, por exemplo, o número, as vírgulas. Então, vou colocar aqui, vai ficar o quê? Vou colocar, por exemplo, o número 5. Aí 5 vezes zero é o próprio zero, então vai ficar o quê? 10. Então, dessa forma, você não encontrou mais resposta nenhuma. Senão, mas não, 1 dividido por zero é o próprio 1,5. 0,5. Na verdade, não é. Porque se eu colocar, por exemplo, 37 dividido por zero, desculpa, 37 multiplicado por zero, é zero. Então, vai contar a mesma expressão para mesmo qualquer número que eu colocar aqui no quociente. Ou seja, se eu pegar um número e dividir por zero, não vai encontrar uma resposta fixa. Ou seja, essa ideia de fechamento. Como eu mostrei, por exemplo, lá. Por exemplo, 2 dividido por 3 é 4, é sempre 4. Mas nesse caso, então, por exemplo, se eu pegar um número e dividir por zero,
não vem quando é uma resposta fixa, porque qualquer número que eu colocar ali no quociente vai servir para esse caso. Por exemplo, desculpa, tá errado, desculpa, eu falando errado aqui mesmo. Por exemplo, 1 dividido por 0, por exemplo, é impossível, porque não vai satisfazer minha divisão, porque vai ficar sempre sobrando 1. Então não vai satisfazer minha resolução. Mas aí, por exemplo, no caso, por exemplo, assim, mas por exemplo, 0 dividido por 0 tem resposta. Também não tem a mesma coisa. Se eu colocar, por exemplo, o número 1 aqui, por exemplo, vai ser sempre 0. Mas se eu puder colocar, por exemplo, o número 2, é a mesma coisa, porque 2 vezes 0 é 0. Não mudou nada. Então, acaba sendo um problema. É impossível, então, encontrar a resposta, né? Porque qualquer número que eu colocar ali vai ser sempre igual para qualquer número. Então, isso às vezes deixa a gente um pouco meio assim perdido sobre isso, mas acho que eu consegui trazer muito bem a ideia, né? Então é impossível dividir um número por 0. Beleza. Mas no caso, por exemplo, falar que 0 dividido por 3 tem resposta. Aí é 0. Aí tá certo mesmo. Aí 0 vezes 3 é 0, é 0 menos 0 é 0. Aí dá certinho. Aqui a gente tá. Aí esse aqui tá certo. Mas aí dizer, por exemplo. Então, é bom observar isso. No divisor não pode ter o 0, porque a resposta não existe. Mas se tiver, por exemplo, no dividendo, a resposta existe, que é o próprio 0. Então, tá tranquilo. Então, essa é a ideia que eu gostaria de trazer. Então, é por isso que a gente não precisa nem classificar o 0, porque todo mundo vai ser divisível por ele, né? Que a resposta vai ser sempre a mesma. Ou, então, porque a gente não começa a fazer a divisão pelo 0, porque é impossível. Então, quando eu estava comentando agora há pouco, né? Eu pegava o próximo natural, que é 1, e dividia por 1, porque no 0 não tem a resposta. Então, 1 dividido por 1 é o quê? É o próprio 1. Então, vai ser 1. Então, a gente pode dizer, então, que 1 é natural, dá o quê? Dá uma resposta natural de 1. Então, 1 é o divisor do 1. Tá bom, foi essa a ideia, então. Então, se tu passar para o próximo número natural, na sequência, então vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 2. Vai ser o quê? Vai ser 0,5. Eu não tô querendo encontrar a resposta assim, tô querendo encontrar respostas naturais. Ou seja, tá me dando divisões, não tá me dando divisões inteiras, né? Falando assim, no sentido assim, não que seja assim decimais, nem quebrado, né? Então, o número 1 é divisível por ele mesmo. Então, a partir de 3, 4, 5 vai ser sempre número decimal. Beleza. Aí na sequência, então, depois 0, 1, 2. O 2. Vamos começar a dividir. Por 0 não dá para dividir com 0, então passa para o próximo, que é 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Então, 1 é o divisor do 2. Aí em seguida, aí vem o 1, aí vem o 2. Aí o 2 vezes 2, não, 2 dividido por 2 é 1. Então 2 é divisível por 2. Certinho. Agora por 3. Aí por 3, 0 não dá, por 1 vai ser o próprio 3, então 1 é divisível por 3. Aí 3 é divisível por 2, natural, porque enquanto na casa decimal vai ser 0, não, desculpa, acho que vai dar 1, 1,5. Desculpa, nossa, acabei viajando aqui. Vai ser 1,5. Então, ou seja, deu deu a parte fracionária ali, o que a gente não quer. A gente quer um número natural como resposta. Então, em seguida, é o 3. Então, vai ser 3 dividido por 3, que é o próprio 3. Então, o 3 é divisor do próprio 3. Aí, é para observar que existiam números, por exemplo, deixa eu fazer o próximo. Por exemplo, o 4, por exemplo. O 4 não divide pelo 0. O 4 divide por 1, porque 4 dividido por 1 é o 4. Então, 1 é divisível por 4. Por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, marcado, então, 2 é dividido por 4. Por 3 não é. Então, vai dar o quê? Vai dar 1,333. Então, passamos em seguida, né? E aí, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então vai ser o 4 é o próprio divisor do próprio 4. Se a gente observar então, de certa forma,
continuar fazendo essa mesma sequência, analisando quem é divisível por quem, aí ia perceber que em todos os números, o que tem divisor em comum é o 1, e o próprio número, na verdade. Por exemplo, o 4. O 4 tem o próprio 1 e o próprio 4 como divisores próprios dele mesmo. Então, por exemplo, 5 dividido por 5 é 1. Então, 5 é divisível por 5. 5 dividido por 1 é 5. Então, 1 é divisível por 5. Aí passa para o próximo. 10. 10 dividido por 10 é 1. Aí, ou seja, deu uma resposta natural, né? Então, 10 é divisível por 10. 10 dividido por 1 é o próprio 10. Então, 1 é divisível por 10. Então, a gente vai perceber, então, que quando fala que é números primos, é porque tem essa propriedade inserida nele. E diferente de outros números que vai compor outros números também dele mesmo. Então, o número primo tem essa característica que vai observar em relação aos demais números no geral, que vai ser divisível por ele mesmo, pelo próprio 1, vai ter como resposta o número natural. Então, por exemplo, o 4, ele vai ter o número 1, o próprio número vai ter um divisor ali a mais, né? Ou seja, tem essa característica. Então, aí beleza, então acho que eu acho que trouxe bem a ideia, né? Então, fazer esse processo de divisão e analisando os padrões, né? Você vai começar a notar esses números que tinham essa característica de ser divisível por ele mesmo e pela a unidade, que é o por 1. Que tinha, eu vou retomar essa ideia, repetir. Tem que ter essa característica inserida, porque todo número, por exemplo, o 4, por exemplo, tem ele próprio 4 e o 2. Falando que tem que ter apenas ele mesmo e tem que ter o próprio 1. Beleza. O que eu estou querendo mostrar de fantástico é essa ideia de ser um número tão incrível. Bem, então a gente entendeu então no contexto então que os gregos começaram a brincar com esses números então para poder entender algumas propriedades que existiam na divisão suscetível de números naturais de um número, começaram a notar esse número que tinha essas características engraçadas. Então, por exemplo, o número 5 é divisível por 1, porque 5 dividido por 1 é ele mesmo. 5 dividido por 2 é 2,5, ou seja, deu uma parte fracionária ali já, então não é natural a resposta. Aí 5 dividido por 3, aí vai ser o que? Vai ser 2,6, né? Então, a mais, né? Então, assim, só aproximadamente. Então, não deu a parte natural. Aí 5 dividido por 4 vai ser 1,2 1,25. Então, não é. Deu de novo um número decimal na minha resposta. Aí 5 dividido por 5 é 5. Aí a partir do. Aí isso que é interessante que a gente está analisando também. É porque o número divisor máximo de número vai parar nele mesmo. O último número que vai dividir por ele mesmo é ele mesmo. Porque a partir de, por exemplo, nesse número 5, por exemplo, a partir daí, por exemplo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, números para frente. Então, 5 dividido por esse número que está aí na frente aí, vai dar sempre o número, como eu posso comentar, vai ser sempre um número decimal, vai ser um número exato. Por exemplo, 5 dividido por 10, vai ser o quê? Vai ser 0,2. Então, já nem é mais a resposta natural que a gente está procurando. Aí, beleza. Então, depois ela observar essas características desses números, então, que tinha essas características próprias, né? De ser divisível por eles mesmos e pelo próprio 1, começaram a fazer uma tabela para poder analisar essa característica, né? E aí começar a anotar esses números assim, né? Fazerem debate sobre isso, né? O que tinha de tão especial esses números, né? Nossa, isso divisível por ele mesmo, pelo próprio 1, né? Começaram a fazer tabela falando assim, eu vou descobrir todos os números que têm essa característica, né? Porque hoje em dia a gente tem uma concepção melhor que dizer, por exemplo, que os números primos são infinitos. Porque eu não estou com existência de números naturais infinitos, né? Vai existir de certa forma um padrão que a gente perceber. Não tem um padrão, mas a gente vai perceber então que vai existir, nessa sequência de números infinitos,
Sim, ainda números primos ainda, né? Tem essa mesma característica de serem primeiros. Mas o que isso significa, né? Vamos comentar daqui a pouquinho. Bem, então começaram a notar isso e na época pensaram que números primos tinham um número final. Então, por exemplo, lá um cara faz uma tabela, por exemplo, fala assim, eu encontrei. Vamos supor que essa aqui seja a tabela que ele encontrou na época, né? Eu encontrei todos os números primos que existem, né? Ficou lá dividindo sucessivamente todos os números até poder encontrar, por exemplo, 97. Eu encontrei todos os números porque eu sou muito top, né? Aí, pra gente hoje em dia, a gente sabe que é infinito. Então, pra época, eu falo assim, nossa, eu encontrei. Aí começa a haver discussão. Então, por exemplo, chegou, por exemplo, Euclides de Alexandria, lá vem ele de novo, né? A gente comentou isso na aula passada, né? Então ele está aparecendo aqui de novo. Euclides de Alexandria, então, novamente, um dos seus livros, Os Elementos, né? Comentei na aula passada, ele está no capítulo especialmente para isso, que essas características interessantes, né? De ser normalmente dividido por eles mesmo e por um, né? Então, ele foi o primeiro homem a provar que os números primos são infinitos. Ou seja, porque na época eu pensava que existia um fim, sabe? Fiz uma tabela aqui, todos os meus primos que existem. Não, mas aí eu encontrei outro número, né? Eu encontrei outro. Então eu encontrei todos. Não, aí Euclides foi o primeiro a formar uma regra que provava que números primos têm fim. E foi assim, eu vou mostrar para vocês como foi o seu desenvolvimento. Vamos supor, por exemplo, que na época se dizia, por exemplo, que 97 era o último número primo que existia, como posso dizer, existia na vida. Posso dizer, 97 é o último número primo que existe, né? Na época. Não, vocês estão errados. Existem mais números primos que vocês ainda não conhecem. Ela fala, como assim a gente não conhece? Porque eu estou querendo mostrar que é infinito. Como é que eu vou mostrar que é infinito? Então, por exemplo, vamos fazer uma escala menor, por exemplo. Se alguém te dissesse, por exemplo, que existe apenas o número 2, o número 3, o número 5, que tem essa característica de ser primo. Eu encontrei, vamos por na época, então, eu assim, encontrei todos os meus primos do universo. Aí você fala assim, não, está errado. Está errado, por quê? Porque a gente pega o que estou aqui da seguinte maneira. Então, se você está dizendo que esse aqui são todos os naturais, todos os primos que existem, então, esse aqui vai ser o primo 1, esse aqui vai ser o primo 2, esse aqui vai ser o primo 3, não é verdade? Mas aí, se você multiplicar todos os meus assim, na sequência, vou multiplicar o P1, o primo 1, o primo 2 e o primo 3, e somar com mais um, você vai encontrar o quê, né? Ele perguntou, né? Aí, então ele fez assim, então fala assim, eu encontrei todos os números primos. Vai ser fazer essa seguinte maneira, então, que pegar o número, então, o primeiro número que é 2 vezes 3 vezes 5 e somar com 1, você vai encontrar o quê? Olha só que bacana. 2 vezes 3 é 6, vezes 5 que é 30. 30 não é número primo. Por que número primo? Porque 30 é divisível por 1, é divisível por 2, porque 30 dividido por 2 é 15. 15 é um número natural, então 12 é divisível, um divisor natural do número 30. 30 é divisível por 3, porque 30 dividido por 3 é 10, então 3 aqui já. Então a gente precisa nem continuar aqui com quantos números, outros divisores tem o número 30, mas a gente já percebe já que ele já não tem mais essa característica de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Porque já aqui, só por aqui, então, a gente já vê que ele é divisível por 2 e por 3. Então, não tem. Não é número primo. Então aí, se você, mas nesse caso, então, na sequência aqui, então, se você somar, então, com o número 1, você vai encontrar o número 31. E olha só, pasmem, que o 31 é um outro número primo. E se ele dissesse na época que encontrou
todos os números primos na época. Então eu falava assim, encontrei o número 2, 3, 5, que é todos os números primos que existem. E se seguir essa mesma regrinha, você vai perceber que vai existir outro número, que é o número 31, que é o número mais da frente, mostrando que tem mais números primos. Então, por exemplo, se o cara na época dissesse que encontrou, que fez essa tabela aqui, por exemplo, que está aqui na imagem, falar assim, eu encontrei todos os meus primos, de 1 a 97, encontrei todos os meus. Pensasse na época lá, Euclides simplesmente iria multiplicar todos os meus primos que já encontrou e somaria simplesmente com 1. Ele simplesmente encontraria um outro número muito maior e que é primo. E aí, pronto, aí o cara ia ficar descontrolado, desmoronado. Então é por isso que não existe uma tabela fixa de números primos, porque se eu ia encontrar um maior número primo, por exemplo, e as suas sequências, todas elas saem multiplicando, somar mais um, eu vou encontrar um outro número primo. Então, mostrando então que é sucessivo, essa é a ideia. Beleza. Então, atualmente a gente tem o maior número primo conhecido, porque é infinito, então a gente vai encontrar o maior possível, né? Então, a gente vai. Então, o maior número primo que existe, conhecido atualmente, ele tem 24.862.048 dígitos. Então é muito grande esse número primo. Isso aqui foi desenvolvido por parte de computadores, é claro, e tudo mais, foi um trabalho desenvolvido em torno disso. Então, se você então fazer um cálculo de 2 elevado a 82 milhões 589.933 na potência e subtrair com 1, eu tenho sombra nenhuma que você vai encontrar um número primo. Aí você pode fazer vários testes, né? Descobrir de fato o número primo mas isso vai dar muito trabalho, né? Então, é, só demonstrando então, o maior número primo conhecido atualmente, então é este daí. Beleza. Então, acho que deu para demonstrar então a origem dos números primos, né? Um processo de construção, então, que a gente desenvolve, né? Então, por exemplo, Euclides provou, então, no seu livro que existem infinitos números primos e, por exemplo, essa tabela aqui, por exemplo, ela foi construída primeiramente por uma cifra chamada cifra de Aristóteles, né? Ele foi o primeiro grego que fez uma tabela até chegar no número 100, né? Só que na cifra de Cepha é muito interessante que você pode encontrar todos os meus primos de 1 até 100 com mais tranquilidade, né? Aí isso eu posso até mostrar para vocês em outro momento. Aí isso é que tem você, mas só se vocês observarem, por exemplo, usar no YouTube, ou pensar na internet, cifra de Aristóteles para encontrar números primos, é muito interessante que você desenvolver esse método para você encontrar o número de 2, né? Até o número 97, né? Você pode encontrar todos os números primos com esse processo. É muito interessante também. Beleza. Agora vou voltar àquela ideia lá que eu comentei com vocês. Que eu comentei com vocês sobre os números primos terem na sua etimologia, essa ideia de ser o número primeiro, de dar origem a outro número. O que significa, Dimitri? Olha só, observando então esse padrão que existia nesses números que era divisível por eles mesmos e por um, só observar que se eu multiplicar esses números, eu vou começar a encontrar números compostos. O que é isso? Existem números primos e existem números compostos. Números compostos é que, igual por exemplo o 4. O 4, ele tem, como eu demonstrei para vocês, ele tem como divisores, né, naturais, é o que? É o 1, o 2 e o 4. Ou seja, se não tivesse o número 2, por exemplo, seria o que? Seria primo. Mas como ele tem mais de um, ou seja, tem mais de um divisor aqui, então ele é um número composto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se eu pegar números primos e sair multiplicando eles, eu vou encontrar qualquer número composto. Isso mesmo. Até o próprio primo também, né? Porque o próprio primo multiplicar por ele mesmo por um vai encontrar ele mesmo. O que eu estou querendo dizer?
Vou trazer uma representação melhor disso. Olha só. Por exemplo, o número. Deixa eu só colocar aqui no mais melhor, beleza. Então, por exemplo, o número 2. Para poder construir ele, você precisa multiplicar o 2 vezes o 1. Ou seja, ele mesmo e o 1. O 3, mesma coisa. Você pega ele mesmo e o 1. Só que o 4, você vai precisar. Desculpa, não vou demonstrar os meus primos aqui não. Vou mostrar da seguinte maneira. Eu vou mostrar então os números em seguida. Então o 5 é primo, então por exemplo o 6, o 7 é primo, então vai ser o 8, depois vai ser 9, beleza. Aí esse aqui é infinitamente, tá bom? A gente pode continuar esse aqui com vários exemplos. Então, por exemplo, o 4 ele pode ser construído por uma multiplicação de números primos. Quem seriam os números primos que multiplicando por si vão dar 4? 2 vezes 2, certo? 2 é número primo e 2 multiplicado por 2 é 4. Eu criei o número 4 com números primos. Então, número 6, por exemplo. O número 6, eu posso multiplicar, por exemplo, o número 2 com o número 3. 2 e 3 são primos que multiplicados do número 6, que é o número composto. Por exemplo, o número 8. O número 8 eu posso multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que eu estou te mostrando, então, aqui, por exemplo, o número 9, por 3 vezes 3. Então, quando eu quero te mostrar, isso acontece em todos os casos, eu posso criar qualquer número ou decompor o número por uma sequência de uma multiplicação de números primos, de fatores primos. Ou seja, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vai ver que para eu encontrar, por exemplo, o número 120, eu vou ter que multiplicar aqui está mostrando aqui, então, por exemplo, aqui. Então, isso que eu estou querendo te mostrar. Então, para eu dar origem, por exemplo, a qualquer número, qualquer número do universo inteiro, qualquer número que eu pensar, ele existe porque existe uma multiplicação de números primos por trás que deu origem a ele. É por isso que eu falo, números primos são primeiros. Ou seja, se eu pegar um número primo e multiplicar por outro, eu vou encontrar um outro número. Se eu fazer várias multiplicações, então, por exemplo, o número 120, ele é uma origem de uma multiplicação de fatores primos, ou seja, 2, 2, 2, 3 e 5. São primos, multiplicados eles vão encontrar o número 120. Então, o teorema fundamental da aritmética ele traz essa seguinte ideia, que todo número natural divide por um... todo número natural diferente de um, porque um só divide por ele mesmo, pode ser decomposto por um produto único de fatores primos. Olha só, a interpretação do enunciado que a gente viu na aula passada, produto é o que? Multiplicação de fatores, né? Esse aqui não tem problema nenhum interpretar por agora, mas fatores é uma multiplicação também. Não, fatores é o quê? Fatores é. Desculpa, acabei esquecendo aqui da hora. Fatores é a estrutura da multiplicação, né? Ou seja, fatores são o quê? São os elementos que são multiplicados para poder encontrar o produto, né? Então, esse aqui é por isso que estou mostrando a importância de a gente poder entender a estrutura das operações para a gente poder identificar uma leitura. Ou seja, fatores são o quê? São o 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. Aí o produto é a multiplicação entre esses números que a gente está analisando. Então, quando eu falo então, que então, qualquer número que você pensar natural, pode ser, diferente de um, pode ser demonstrado por uma multiplicação entre números primos. Então, este é o teorema fundamental da aritmética. Ou seja, então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, então. Então, ou seja, o teorema vai fazer a seguinte ideia, né? Você coloca o número em questão e você faz o processo de fatoração.
Isso também é outra ideia. A gente pode transformar essa ideia aqui, teorema fundamental da aritmética, que eu acho mais chique. Ou você pode também dizer também que é o teorema da fatoração. Pode também dizer dessa mesma maneira também. Aí isso varia de cada um para cada um, né? Então, por exemplo, o que está demonstrando aqui é uma divisão. Então, por exemplo, 12 dividido, 120 dividido por 2 é 60. É o que? É uma divisão. Por que ele está fazendo uma divisão se é um produto? É porque para mim encontrar esse produto, tem que fazer o processo inverso, que é o quê? Que é a divisão. Então, por isso que eu mostrei lá. Ou seja, como eu mostrei na aula passada lá. Você tem que ter essa dimensão de quê? Que a adição é, inverso é o oposto da subtração. Multiplicação é o oposto, é a divisão. Então para mim poder encontrar, por exemplo, a multiplicação, que é o produto desses fatores primos, eu preciso dividir para a gente poder encontrar de quais são. E se eu quero, se eu quero, por exemplo, encontrar os números primos, né, uma multiplicação de números primos, eu preciso então dividir por uma sequência de números primos. Então, o teorema fundamental da aritmética, você vai dividir o número em questão por uma sequência de números primos, né? Então, por isso que eu acho importante você ter essa noção. Então, por exemplo, eu quero criar, por exemplo, um número 140, mas vamos supor que não existisse antes. Então, então é por 2. Isso aqui a gente vai mostrar na próxima aula, que é critério de divisibilidade. Mas no geral, assim, mostrando então, 140 dividido por 2, porque termina em uma casa par, né? Então vai ser igual a 70. De novo, termina em casa par, divisível por 2, aí vai dar 35. 35, 3 mais 5 é 8, que não é divisível por 3. Ou seja, é divisível por 5 porque termina em 5. E você vai mostrar na próxima aula, tá bom, pessoal? Não precisa ficar se pressionando com isso. Mas aí, no caso, a gente precisa dividir isso por uma sequência de números primos. Então, eu dividi por 2, depois eu tentei dividir por 3, eu estou dividindo por 5 agora. Aí, isso aqui vai dar igual a 7. Aí, 5 não dividir por 7. Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o quê? Que é o 7. Aí 7 dividido por 7, que é 1. Então terminou aqui a fatoração, né? A decomposição do número. Então, acabei de mostrar para você que para criar o número 140, eu simplesmente multipliquei os números primos 2, 2, 5 e 7. Eu só fiz isso. Ou seja, então para construir o número 140, eu simplesmente multipliquei números primos. Então, essa é a ideia de primeiro, ou seja, quem dá origem a todos os números que a gente conhece são os números primos, porque a partir dele, a gente multiplicando eles, a gente conta qualquer número. Qualquer número. Vou até mesmo provar para vocês que 140, aqui ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7 é igual aqui a 140, ou seja, um produto único de fatores primos. Acabei de mostrar para vocês aqui. Isso aqui vai ser muito bacana a gente poder aprofundar nessa ideia aqui. Isso aqui é muito importante. Tanto em fração, radiciação, interpretação de exercícios. Isso aqui é muito importante. Mas isso aqui, às vezes você não esteja surpreso por agora, mas eu creio que acho que consigo ter passado a ideia, então, dessa ideia dos meus primos. Que é o quê? Que é aquilo que dá origem a todos os números que a gente conhece. Ou seja, por exemplo, o número 80, por exemplo, vou fazendo uma coisa de cabeça aqui mais próxima. Por exemplo, o número 10, por exemplo, a origem dele é o que? A multiplicação de 2 vezes 5. 2 é o que? É primo. E 5 é primo também. Aí fala assim, não, mas vou tentar encontrar, por exemplo, outra coisa, por exemplo. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui. Por exemplo, número 15, por exemplo. É 3 vezes 5. Então, perceber então que a origem desses números então é um produto de números primos. Então, é isso que dá a ideia de ser primeiro, a origem da origem aos qualquer número que a gente pode imaginar. Então, a isso a gente vai trabalhando. Deixa eu terminar aqui, encerrar aqui mostrar minha cara aqui. Então, a ideia então que eu quero transmitir para vocês
dessa aula aqui, então, das expressões aritméticas e traz essa introdução dos números primos, né? E principalmente desse teorema fundamental da aritmética. A partir daí, a gente vai ter uma vastidão de coisas que a gente pode encontrar dentro do teorema fundamental da aritmética. Vou falar a fatoração, para ficar mais fácil. Então, a gente pode contar diversas coisas dentro da fatoração que a gente pode usar em diversos exercícios e interpretar diversas coisas, né? Vai ser muito bacana, a gente vai estar explicando isso nas próximas aulas, né? Vai ser muito bacana a partir de agora, porque a partir daqui vocês vão ter uma alavanca muito forte em relação à matemática, porque entendendo o que eu vou estar comentando aqui com vocês, vocês vão poder utilizar bastante coisa apenas utilizando a fatoração, principalmente para resolver raízes, né? Para resolver frações, então vai ser bastante interessante. Então, para ela não ficar muito longa, né? Porque eu acho que o meu foco por agora vai ser tentar. Eu não quero sintetizar conteúdo nenhum. Simplesmente só dizer, decora isso aqui não. Eu quero trazer uma aula que eu possa estar explicando para vocês. E não só disso também, eu vou tentar trazer aulas reduzidas, tipo assim, talvez a aula poderia chegar a mais de 2 horas, por exemplo, né? Se eu continuar, por exemplo, com a próxima aula que vai ser que quer visibilidade, se o conteúdo é um pouco mais denso, então, para não ficar aquela coisa muito esticada, eu vou tentar pegar um conteúdo, fazer uma aula sobre ele, aí para não ficar uma aula muito grande. Então, por exemplo, eu posso simplesmente tratar uma aula um pouco mais rápida, né? E mais específica. Tipo assim, nossa, eu quero rever aquele conteúdo sobre operações de potência. Eu vou ter que procurar no vídeo lá. Não, então eu pego um vídeo só sobre potência. Então, acho que seria muito melhor. Até o pessoal estava comentando isso comigo para não deixar aquela aula muito longa, né? Então eu pego o conteúdo, explico sobre ele. Então, simplesmente a sala poderia, por exemplo, terminar, por exemplo, com expressões aritméticas, mas eu dei uma continuação sobre números primos que a gente vai continuar comentando sobre eles, né? Mas aí a próxima aula vai ser apenas sobre divisibilidade, depois a gente vai entrar ali aprofundando dentro do termo fundamental da aritmética nas próximas aulas aí. Então, eu creio então que nos próximos vídeos, né? Para não ficar aqueles vídeos muito longos, né? Vamos tentar sintetizar assim, pegar um conteúdo específico e apresentar uma aula. Isso fica mais fácil para mim, porque eu vou poder ter uma regularidade de vídeo, sabe? Tipo assim, vídeo marcar tentar fazer um vídeo assim cada 3 dias com bastante conteúdo, vai demandar tempo de mim, demandar ali bastante, por exemplo, 2 horas, então aí eu estudo um conteúdo, vou ali apresento ele hoje, amanhã eu já apresento outro vídeo, então vai ser uma coisa mais diária ali para a gente ter uma fluidez no estudo. Então, mas também se vocês também gostarem desse modelo de uma aula mais pichada ali, de vários conteúdos de uma vez só, mas eu acho bacana sintetizar, tipo assim, um vídeo assim só sobre isso, só sobre isso, um vídeo só sobre isso, um vídeo, um vídeo com várias coisas, né? Então, foi uma coisa sugerida por vocês, então também estamos aí para a gente deixar o mais flexível possível, então agradeço a sua participação, a sua atenção até o momento aqui, então, estou aberto a sugestões, elogios e críticas. Então, para até a próxima aula, muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida, a gente está tentando responder da melhor forma possível. Estamos aí. Muito obrigado e até mais.